Quando a gente ouve o nome do profeta Jeremias, muitas vezes vem à mente aquele versículo famoso de esperança que vemos em todo lugar. Mas a história real por trás dessas palavras? Essa é uma história de perseguição, de dor, de uma verdade tão brutal que quase custou a vida de um homem. Nessa análise, a gente vai desvendar a história completa de Jeremias para encontrar uma esperança que não ignora o sofrimento, mas que, na verdade, nasce dele. Então, para a gente entender essa jornada, esse é o nosso caminho. Vamos mergulhar na vida profunda e desafiadora do profeta Jeremias. Uma jornada através da dor, em busca de uma verdade maior. Para entender a coragem de Jeremias, a gente não vai começar pelo início da vida dele, não. A gente vai direto para o fundo do poço. É lá que a gente vê o verdadeiro preço que ele pagou pela sua mensagem. A missão de Jeremias foi marcada por um sofrimento pessoal intenso. E o mais chocante é que ele não foi perseguido por inimigos distantes, mas pelo seu próprio povo. As autoridades, os líderes religiosos, até a própria família se virou contra ele. Ele foi açoitado, humilhado em público e, num dos momentos mais terríveis, foi jogado numa cisterna para morrer de fome, afundado na lama. A resposta para essa pergunta não está só no que ele disse, mas no mundo em que ele vivia. Para entender o perigo da verdade dele, a gente precisa primeiro olhar para as mentiras confortáveis que o povo escolheu acreditar. Para entender a reação violenta contra ele, primeiro a gente precisa ouvir a mensagem. Vamos voltar ao início de tudo e descobrir que palavras foram essas que o condenaram. Jeremias foi chamado para falar para uma nação que estava em uma crise profunda. A sociedade tinha virado as costas para os seus valores mais básicos. A idolatria corria solta, a injustiça contra os mais pobres era absurda e a liderança, tanto política quanto religiosa, estava afundada em corrupção. Era uma cultura que se autocelebrava e que simplesmente se recusava a ouvir qualquer tipo de crítica. E aí vem a mensagem de Jeremias, e ela não trazia nenhum conforto. Era uma dose brutal de realidade. Ele não prometeu que tudo ia ficar bem. Pelo contrário, ele declarou que o desastre era certo e era merecido. E para piorar, o conselho que ele deu, vindo de Deus, era político. Rendam-se à Babilônia. Para os líderes de Jerusalém, isso não era profecia, era traição. E um dos atos simbólicos mais poderosos dele ilustra bem essa verdade. Ao observar um oleiro trabalhando, Jeremias entendeu a imagem. Assim como o oleiro tem total autoridade sobre o barro, Deus tinha autoridade sobre a nação. O julgamento não era só para destruir, mas para purificar e, quem sabe, reconstruir algo novo a partir dos escombros. A batalha de Jeremias não era só contra reis e governantes. Ele estava, na verdade, numa guerra espiritual contra outros profetas, homens que vendiam uma esperança falsa e barata para o povo. E aqui o contraste é gritante. Os falsos profetas eram populares porque diziam exatamente o que todo mundo queria ouvir. Paz, Deus está do nosso lado, nada de ruim vai acontecer. Eles vendiam garantias de segurança em troca de status e dinheiro. Jeremias, por outro lado, entregava uma verdade dolorosa, mas necessária, e isso fez dele o inimigo público número 1. E é bem no meio dessa mensagem toda de desastre iminente que a gente encontra um dos versículos mais amados e citados de toda a Bíblia. Só que o uso popular dele hoje em dia está quase que completamente desconectado da sua realidade. Uma realidade sombria e poderosa. Reconheça essas palavras, né? Elas estão em tudo, de posts em redes sociais a quadros na parede. Virou uma promessa universal de sucesso imediato, de saúde e bem-estar, quase como um talismã contra qualquer tipo de dificuldade. O verdadeiro poder desse versículo não está no que a gente gostaria que ele significasse, mas no que ele realmente significou para as pessoas que o ouviram pela primeira vez. E a realidade por trás dele é muito mais desafiadora e, no fim das contas, muito mais profunda. Então vamos descobrir agora o verdadeiro poder por trás dessa promessa tão famosa. Uma esperança forjada não para evitar o fogo, mas para sobreviver a ele. E aqui está a verdade chocante dessa promessa. Ela não foi dada para impedir o sofrimento. Ela foi entregue a pessoas que já tinham perdido tudo. Eram exilados, prisioneiros em terra estrangeira. A promessa não era de um resgate imediato, mas de que Deus tinha um propósito para eles dentro do exílio e que a restauração viria para a próxima geração, só depois de 70 anos. Era uma promessa de que o sofrimento deles não era em vão. Essa verdade difícil e essa esperança tão distante nos ajudam a entender por que Jeremias é lembrado por um título que parece tão triste. Ele é conhecido como o profeta chorão
não por ser fraco, mas porque o coração dele se partia junto com o coração de Deus. Ele sentia a dor da mensagem que ele mesmo entregava. Ele amava as pessoas que ele estava alertando e chorou amargamente quando a destruição que ele previu se tornou realidade. A tristeza dele era um reflexo da sua fidelidade. Ele ficou sozinho, foi mal compreendido, foi agredido e rejeitado por absolutamente todos. E ainda assim, ele nunca abriu mão da mensagem que ele sabia que era a verdade, por mais dolorosa que ela fosse para ele e para os outros. A vida dele é um testemunho da resistência em nome da verdade, mesmo quando a verdade é impopular. Essa é a pergunta final que a vida de Jeremias nos deixa. Uma pergunta que desafia a nossa ideia moderna de esperança. A história dele sugere que a esperança mais forte não é aquela que promete uma vida fácil, mas aquela que nos garante que, mesmo nos momentos mais sombrios, a nossa vida tem um significado e um futuro. Um futuro que vale a pena estar sendo construído.